Olá, amigos. Adriana Muratori. Nós estamos gravando esse áudio extra para o grupo, que é abordando a questão da culpa, que é a questão que nós estamos abordando essa semana. A culpa, entender a culpa e a importância dela nas nossas vidas é porque a culpa bloqueia as coisas boas nas nossas vidas. E além de bloquear as coisas boas, cria experiências negativas. Isso de uma forma inconsciente. Porque, como eu expliquei até no outro áudio, que o Dr. Jeffrey Satinova propõe na sua teoria, que os microtúbulos, eu gostaria que a gente imaginasse os microtúbulos como se fossem antenas, que ficam fora do núcleo da célula, elas ficam no citoplasma. E essas antenas captam, segundo o Dr. Jeffrey Satinova, as ondas quânticas que são escolhidas pelo observador, que é o espírito, que é o eu superior. É uma teoria que também tem fundamento no trabalho do Dr. Bruce Lipton e da doutora Candace Pert, mas quando nós formos citar mais a nível do corpo biológico ou do corpo mecânico quântico, que eu gosto bastante dessa definição, que é do Deepak Chopra, nós abordaremos essa questão. Mas o importante aqui é nós entendermos como que a culpa atrapalha a nossa vida, podendo ser a raiz de muitos dos nossos problemas. Nós até costumamos dizer muito que o ego é a raiz de todos os nossos vícios, de todos os nossos problemas. É comum a gente ouvir assim, o egoísmo é a raiz de todos os vícios da humanidade. O egoísmo e o orgulho são as raízes dos vícios. É verdade? É. Mas não totalmente. Porque se nós formos vasculhar mais a fundo, nós vamos descobrir que o que existe mesmo, por baixo do ego e até do orgulho, como raiz, é o fato de nós não nos amarmos plenamente. E por não nos amarmos plenamente, nós deixamos aflorar o instinto do medo. Então, a doença básica de todos nós, na realidade, é o desamor, a falta de amor por nós mesmos. E a gente, para resolver isso, tenta se apoiar no instinto de preservação do medo, que é um dos instintos que governam o cérebro mais primitivo, a mente instintiva. O medo de ser rejeitado, o medo de não ser bom o suficiente, o medo de não ser aceito, de não ser amado, o medo de fracassar e outros medos criados por essa falta de amor por nós mesmos. Que, no fundo, todas as experiências negativas em nossas vidas são resultado do fato de nós não nos amarmos plenamente. E por conta disso, nós também acabamos não nos expressando de forma plena. Isso impede que a gente escute aquela vozinha interior que nos impulsiona para fazer algo, mas nós estamos repletos de medo de fracassar, de medo de ser rejeitado, de ser criticado e não damos atenção à voz. E aí o que acontece é que no fim nós terminamos como se fôssemos uma caricatura de nós mesmos. Nós não nos permitimos nos expressar e sermos como somos. E aí as experiências negativas vão acontecendo, como se fosse um grito, uma vontade do nosso eu superior de mandar uma mensagem direta dirigida a nós mesmos, que está querendo nos lembrar: ei, nós não estamos nos amando como devemos, nós não estamos nos tratando com o carinho que devíamos nos tratar, e nós estamos fora do caminho, nós não estamos sendo quem somos. E pode ter certeza, toda vez que nós nos deixamos levar pelo medo, onde quer que haja medo, nós podemos estar certos de que nós não estamos com a verdade. E que muito provavelmente o que nós tememos não é real, é ilusão e está sendo provocado por aquele medo enraizado em nós, por instinto ainda necessário para a nossa sobrevivência, aquele instinto lá do cérebro primitivo,
que é aquilo que o Daniel Goleman chama de sequestro da amígdala. Quem já tirou a amígdala da garganta pode ficar tranquilo, viu? Que não é da garganta. É aquela amígdala do cérebro, que fica lá no sistema límbico, responsável pela ativação das circunstâncias que nos provoquem medo. E aí nós vamos nos deixando enraizar de tal forma nesse medo que nós reagimos com medo automaticamente a tudo. Tudo que nos provoca, a amígdala registra aquele medo, manda o comando de proteção, como se tudo afetasse a nossa segurança. E aí nós começamos a tomar posições na vida egóicas, ou mesmo posições de orgulho. E quando as pessoas dizem, o orgulhoso é aquele que acha que ele é melhor que os outros, não. No fundo, ele está usando uma máscara, fazendo de tudo para que ninguém perceba que ele se sente inferior, que ele tem medo de ser rejeitado, que tem medo de fracassar, que tem medo de não se amar. Então se impõe de uma forma orgulhosa na vida para disfarçar esse medo e para não correr o risco de não ser amado, de não ser aceito. No fundo, é falta de amor. Então, mesmo quando as pessoas se sentem inferiores, é lógico, a gente já sabe que é falta de amor, de confiança em si mesmo, de se amar incondicionalmente. Mas quando a pessoa se porta de forma egóica e orgulhosa também. E por que isso? Por que tanta falta de amor por nós mesmos? Por que não começamos o exercício de nos amarmos? Eu gosto de citar um pensamento de um mentor espiritual, é um pensamento que eu gosto muito, é do mentor Reiwan, que ele diz o seguinte, é ele que diz, uma dica, a lição nunca versa sobre alguma coisa que você fez de mal ou sobre alguma coisa má que lhe diz respeito. Eu gosto tanto desse pensamento que eu gosto de deixá-lo até na minha sala para todas as pessoas, porque é muito importante que a gente entenda que a lição da vida nunca é sobre alguma coisa que nós fizemos de errado ou sobre alguma coisa que existe de errado em nós. Sabe aquela coisa de ficar analisando os nossos atos do passado, da infância, da juventude, de alguns anos atrás, de um ano atrás, de meses atrás, e dizer, eu errei. Hoje eu não agiria assim. Não errou. Não errou, sabe por que não errou? Porque quando você vivenciou aquela situação, naquele momento, o seu nível de consciência, a consciência que você tinha naquele momento, só te permitia agir daquela forma. Então, pare de encarar as coisas que você fez ou a forma como você agiu como erro. Porque, no fundo, são apenas as nossas expressões da consciência que a gente tem no momento. Mas hoje eu não agiria assim. Sim, hoje não agiria assim porque o nível de consciência é outro. E o trabalho é para que a consciência aumente cada vez mais, para que nós possamos atingir uma consciência maior. É esse que é o desafio. O desafio é como nós podemos nos tornar melhores e nos amarmos. Que tal se nós começarmos o exercício do amor incondicional, que para nós é uma meta, é a meta da humanidade, e que é tão difícil, com o exercício do amor incondicional a nós mesmos? Porque nós não nos amamos incondicionalmente. E aí eu proponho um desafio prático. Que tal, quando você se olhar no espelho, você está proibido de se meter a criticar a pessoa que você vê ali? Porque nós somos ótimos para encontrar um monte de defeitinhos em nós. E tá muito gordo, muito gorda, muito magra, muito magro, o cabelo tá assim, tá assado, o cabelo devia estar do outro jeito, aqui tem uma marquinha, aqui tá começando a enrugar, aqui tá isso, aqui tá aquilo, isso aqui, olha aqui, tá parecendo isso aqui não tá bom. Não faça isso. Se você, todas as vezes que você se olhar no espelho para escovar os dentes, pentear os cabelos, colocar uma roupa, fazer qualquer tarefa, é proibido criticar a pessoa que você vê ali. Se você fizer isso, comece tudo de novo. Trate de achar coisas boas e pontos positivos, porque eu tenho certeza que você os tem, todos nós os temos.
E pare agora mesmo de criticar a si próprio. E não só na frente do espelho. É proibido também, eu estou brincando aqui que é proibido porque eu estou propondo uma tarefa. É proibido também que você critique qualquer coisa que você faça. Que você comece a procurar onde foi que você errou, porque nós sempre fazemos isso. Qualquer coisa que aconteça, o primeiro pensamento que nos vem à mente é: será onde foi que eu errei? Será o que eu fiz de errado? Será o que eu podia ter... Não! Sabe por quê? Não faça isso, porque isso não leva a caminho algum. Faça o contrário, questione-se sempre. O que eu posso fazer de melhor? Não se critique. Você precisa exercitar o amor incondicional. Todos nós precisamos. Então comecemos pelo amor condicional a nós. Porque a culpa... E aí já pensando na visão quântica da vida, no corpo mecânico quântico, a culpa ela se entranha de tal forma que mesmo quando nós vamos trabalhar as vidas passadas, é preciso quase que os mentores façam uma cirurgia para a retirada daquele trauma que está entranhado ali naquela camada dos corpos perispirituais, porque aquilo afeta demais até ainda hoje. E então, não se culpe, perdoe-se, ame-se incondicionalmente. E lembre-se sempre, a lição nunca versa sobre alguma coisa que você fez de mal ou de errado, ou sobre alguma coisa má ou errada que lhe diz respeito. A lição é sempre como você pode melhorar. O que você tem mais para oferecer ao universo? Quais são as infinitas possibilidades de você ofertar algo para colaborar com o universo? É a nossa reflexão, companheiros. Um abraço.